O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Pense nisso por um segundo. Se isso for verdade, então tudo o que te separa da vida dos seus sonhos é o que você acredita. Mas e se você estiver acreditando na coisa errada? E se o que está te travando não é a falta de talento, mas a falta de decisão? E se a virada que você tanto espera estiver literalmente a 24 horas de você e você ainda não percebeu? Napoleon Hill não apenas acreditava nessa frase, ele provou isso. E o mais inquietante é que ela coloca toda a responsabilidade nas suas mãos. Se você não está vivendo a vida que deseja, talvez seja porque ainda não tomou uma decisão, a mais importante da sua vida, continuar dizendo um dia, ou finalmente começar no dia 1. Essa é a encruzilhada onde a maioria das pessoas vive travada. E não é por falta de vontade, talento ou sonho, é por medo. Medo de falhar, de se expor, de dar errado. Quantas vezes você já pensou em mudar de carreira, começar um projeto, estudar algo novo e disse para si mesmo: não agora, ainda não estou pronto? E se eu te dissesse que esse não agora é o maior ladrão de vidas extraordinárias que existe? A verdade é brutal. Esperar pelo momento ideal é como esperar por um trem que jamais vai passar. Você se convence de que está se preparando, mas na verdade está se protegendo. Se protegendo de errar, de parecer ridículo, de se decepcionar. Mas aqui vai uma pergunta que pode te incomodar. Quantas vezes esse medo já te impediu de viver algo que você realmente queria? Quantos sonhos você já matou antes mesmo de tentar? Napoleon Hill entendeu isso cedo. Ele cresceu em extrema pobreza, perdeu a mãe ainda criança. Não tinha dinheiro, conexões, nem educação formal. Mas um dia decidiu escrever ganhando alguns centavos por artigo. Mesmo sem currículo impressionante, ousou pedir uma entrevista com Andrew Carnegie, o homem mais rico dos Estados Unidos na época. Um simples garoto do interior pedindo uma entrevista ao magnata do aço. Qual era a chance disso dar certo? Pouquíssima, mas Hill decidiu que aquele seria o dia 1. Carnegie não apenas o recebeu, fez-lhe uma proposta sem salário, sem promessas. Entrevistar os homens mais bem-sucedidos, documentar seus métodos e criar uma filosofia do sucesso. Hill aceitou. E ali começou uma jornada de mais de 20 anos, que resultaria no clássico Quem Pensa Enriquece, um dos livros mais influentes do desenvolvimento pessoal. Agora pensa comigo, e se ele tivesse dito um dia, e se tivesse pensado ainda não estou pronto? A gente talvez nunca teria ouvido falar dele. E você talvez nunca teria ouvido essa mensagem agora. A diferença entre a vida que você tem e a vida que você quer pode estar em um simples momento de coragem. O primeiro passo não precisa ser grandioso, só precisa ser real. E por mais desconfortável que pareça, é esse desconforto que destrava a mudança. Ficar parado parece seguro, mas mantém você preso. Agir parece arriscado, mas é o que constrói o impulso. Você não precisa ver todo o caminho. Precisa enxergar o próximo passo e dar esse passo hoje. E veja, não é só você. Milhões de pessoas todos os dias acordam frustradas, sentindo que estão vivendo uma vida que não escolheram. Trabalham em algo que não amam, se relacionam de forma automática, sobrevivem em vez de viver. E por trás disso tudo está sempre essa escolha: esperar ou começar. E a maior armadilha é que esperar não dói no começo. É sutil, parece prudente, parece sensato, mas por dentro vai apagando seu fogo, vai diminuindo sua crença, vai matando sua identidade. Segundo um estudo da Universidade de Scranton, 92% das pessoas falham em realizar seus objetivos de ano novo. E sabe por quê? Porque esperam o momento ideal. Esperam estar preparadas. Mas ninguém está. O segredo está em começar mesmo sem estar. É no movimento que a clareza vem. A motivação nasce da ação, não o contrário. Sabe o que é mais interessante? Quando você decide agir, mesmo sem segurança,
Mesmo com medo, algo muda. Você começa a se enxergar diferente, começa a construir confiança. Não porque tudo deu certo, mas porque você decidiu se mover. Decisão é poder, e essa é a chave que separa quem apenas sonha de quem transforma a realidade. Se você sente que está pronto para algo maior, essa sensação é o seu chamado. E esse chamado não vai esperar eternamente. Ele vai se calar com o tempo, se você ignorá-lo. E o pior? Vai virar arrependimento. E arrependimento é o único fardo que o tempo não apaga. Agora, imagine você daqui a 1 ano, olhando para trás. Você pode dizer, eu comecei, ou pode continuar dizendo, um dia eu vou. Mas saiba que uma dessas frases vem com orgulho, a outra com frustração. Por isso, eu quero te propor um desafio simples, mas poderoso. Escolha uma coisa que você vem adiando há muito tempo. Um projeto, uma conversa, uma decisão, e durante as próximas 24 horas, dê um passo real nessa direção. Pode ser mandar um e-mail, marcar uma reunião, criar um plano de ação. Não precisa ser perfeito, só precisa existir. Porque no momento em que você começa, o mundo começa a mudar ao seu redor. E se no meio do caminho você sentir medo, lembre-se, o maior risco não é errar, é permanecer paralisado, porque o tempo não espera e nem o seu futuro. Hoje e agora, nesse instante, pode ser o seu dia 1. A escolha é sua. O futuro está olhando para você. O que você vai fazer? Você já parou para se perguntar por que tanta gente trabalha tanto e mesmo assim sente que está girando em círculos? Porque parece que, por mais que se esforce, nada realmente muda. A resposta pode ser mais simples e mais profunda do que parece. Falta de propósito claro. A ausência de um porquê definido faz com que seus dias sejam preenchidos por atividades que não te movem, decisões que não te direcionam e metas que não te representam. Napoleon Hill entendeu isso como ninguém. Ele dizia que clareza de propósito é o que separa quem conquista da multidão que apenas sonha. E o mais curioso é que muitas pessoas acreditam que já têm um propósito, mas na verdade o que elas têm são desejos vagos, como quero ser feliz, quero ganhar mais dinheiro, quero ter uma vida melhor. Mas desejos não são propósitos. Desejo é sentimento, propósito é direção. É um alvo que se desenha com detalhes, com nitidez, com coragem. E sem esse alvo, qualquer caminho parece servir, até o que te leva ao lugar errado. Sabe quando você acorda e já sente aquela angústia, aquela falta de energia? Muitas vezes, isso não é cansaço, é falta de sentido. É seu corpo e sua mente tentando te dizer, não tem nada te guiando. E o problema é que isso vai se acumulando dia após dia até virar frustração crônica, perda de motivação e, muitas vezes, até depressão. E aqui entra uma das verdades mais poderosas que Napoleon Hill descobriu ao estudar mais de 500 pessoas extremamente bem-sucedidas. Todas tinham um propósito declarado, escrito, claro. Não apenas sabiam o que queriam, elas sabiam por que queriam. E essa clareza transformava até os piores dias em dias produtivos, porque quem tem propósito não acorda para ver no que dá, acorda para construir algo. Walt Disney é um exemplo perfeito disso. Ele não queria só fazer desenhos animados, ele queria construir um mundo onde a imaginação das pessoas pudesse ganhar vida. E por isso, quando ele foi rejeitado dezenas de vezes por bancos, ridicularizado, passando fome, ele não parou, porque ele não estava perseguindo sucesso ou fama. Ele estava perseguindo um propósito. E isso faz toda a diferença. Talvez você esteja se perguntando agora, mas e se eu não souber qual é o meu propósito ainda? E está tudo bem. O problema não é não saber. O problema é não procurar. Propósito não é algo que aparece como mágica. É algo que você constrói com reflexão e intenção. Hill mesmo propunha um exercício que parece simples, mas é incrivelmente transformador. Ele dizia,
Escreva com clareza o que você deseja alcançar, quanto tempo você se dá para isso, quais recursos vai usar e, o mais importante, o que está disposto a dar em troca. Essa pergunta final é poderosa, porque propósito exige entrega. E se você não estiver disposto a pagar o preço, talvez o que você quer ainda não seja um propósito, é só uma vontade fraca. Agora pense comigo. Onde você quer estar daqui a 3 anos? E mais que isso, quem você quer ter se tornado até lá, não apenas o que quer conquistar, mas o legado que quer deixar. Se essas respostas ainda não são claras, você está vivendo no piloto automático. Um estudo publicado na Journal of Positive Psychology mostrou que pessoas com um senso claro de propósito têm níveis mais altos de bem-estar psicológico. Vivem mais e até têm mais sucesso financeiro ao longo da vida. Isso não é mágica, é foco, é energia concentrada. E energia concentrada, como sabemos, gera impacto. Napoleon Hill sabia disso não apenas por teoria, mas por prática. Depois de aceitar o desafio de Andrew Carnegie, ele viveu anos com recursos quase nulos, enfrentando crises internas e pressões externas. Mas o que manteve Hill no caminho não foi um salário nem reconhecimento. Foi o propósito de criar uma filosofia acessível de sucesso que pudesse libertar milhões de pessoas da mentalidade de escassez. O que eu faria mesmo que ninguém me aplaudisse? Mesmo que eu não ganhasse nada nos primeiros anos? O que me move de verdade? Essas são as perguntas que escavam a sua essência e revelam o seu real motivo para levantar todos os dias. E mais uma coisa, propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Ele só precisa ser gigante para você. Pode ser criar algo, pode ser transformar a sua família, pode ser mudar a sua comunidade. O tamanho do impacto não importa. O que importa é a profundidade da sua conexão com isso. Agora pense, e se você vivesse cada dia com essa clareza? Como seriam suas decisões, seus relacionamentos, sua forma de gastar tempo e dinheiro? Tudo muda quando o porquê está claro. Você diz menos sim para o que não importa. Você desiste menos. Você reclama menos, porque você sabe para onde está indo. A falta de propósito dispersa a energia. A clareza de propósito a transforma em poder. Então, não desperdice mais um dia tentando fazer dar certo. Decida o que você quer, por que você quer e o que está disposto a fazer para conquistar. E aí sim, o universo começa a conspirar a seu favor. Porque só quando você sabe o que quer com clareza, tudo ao seu redor começa a se alinhar para te ajudar a chegar lá. Você já sentiu que o mundo inteiro parecia conspirar contra você? Que por mais que tentasse, as coisas não saíam como deveriam? Talvez você esteja enfrentando isso agora. A verdade é que todos, sem exceção, vão passar por momentos assim. E nesse instante, o que realmente define se alguém vai seguir em frente ou parar, não é inteligência, não é talento, não é sorte, é resiliência. A capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Napoleon Hill descobriu, em décadas de estudos com pessoas altamente bem-sucedidas, que a dor, o fracasso e as quedas não são sinais de que você está no caminho errado. São sinais de que está no caminho do crescimento. Mas aí vem a pergunta: por que tantas pessoas desistem? Por que tantas pessoas param exatamente quando estão mais próximas da virada? É porque não foram ensinadas a interpretar os obstáculos da forma certa. A maioria aprendeu que falhar é o fim, quando, na verdade, a falha é só uma etapa, uma fase, uma preparação. E quanto mais você tenta evitá-la, mais fraco você se torna diante dela. Abraham Lincoln é um dos maiores exemplos disso. Antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele enfrentou derrotas humilhantes. Perdeu eleições, negócios, pessoas que amava, em sequência repetidamente. Qualquer um teria desistido, mas Lincoln não. Ele entendeu que aquilo não era castigo, era treinamento, e essa mentalidade fez dele um dos líderes mais respeitados da história.
Agora, traz isso para sua vida. Quantas vezes você tentou algo que não deu certo e concluiu: não era para mim? Quantas vezes você permitiu que um obstáculo definisse seu valor? E se aquele obstáculo, na verdade, fosse a ferramenta que a vida estava usando para te tornar mais forte, mais maduro, mais pronto? Hill mesmo passou por isso. Um dos momentos mais dolorosos da vida dele foi quando, depois de anos de esforço escrevendo A Lei do Triunfo, ele caiu em profunda crise. O livro foi criticado, ignorado, e por um tempo ele se viu quebrado, desmotivado, humilhado. Chegou a se isolar por semanas, questionando se tudo aquilo tinha sido em vão. Mas não foi, porque foi nesse vale, nesse abismo, que ele descobriu sua verdadeira força. Ele se reconectou com a missão que o movia, reorganizou suas ideias e voltou com mais intensidade ainda, criando então o clássico Quem Pensa Enriquece. Esse livro mudaria a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive talvez a sua. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, caído, cansado, com vontade de desistir. Mas e se eu te dissesse que isso que você está sentindo agora é o terreno onde sua nova versão vai nascer? Não uma versão mais fraca, mais acomodada, mas uma versão mais sábia, mais preparada, mais inabalável. Segundo uma pesquisa da Universidade de Stanford, pessoas que desenvolvem resiliência emocional têm até 60% mais chances de alcançar seus objetivos de longo prazo. Isso não é sobre superpoderes. É sobre a forma como você interpreta os acontecimentos. Pessoas resilientes não são pessoas que não sofrem. São pessoas que entendem que o sofrimento tem propósito, que a dor educa, que o fracasso ensina. Agora, escute com atenção. A vida não vai te poupar de quedas, mas ela vai te recompensar por cada vez que você levantar. E esse é o jogo. Cair e levantar. Cair e levantar. Até que um dia você olhe para trás e perceba que todas as suas cicatrizes foram, na verdade, tijolos na construção do seu caráter. A dor só paralisa quem não sabe o que ela significa, mas para quem entende o que ela constrói, ela se torna combustível. E é por isso que a resiliência é mais do que resistência. É uma escolha. Uma decisão interna de não se entregar ao primeiro sinal de dificuldade. Uma recusa silenciosa de viver abaixo do seu potencial. Não é sobre nunca falhar, é sobre nunca se deixar definir pela falha. E isso muda tudo. Porque quando você passa a enxergar cada obstáculo como uma lição, cada queda como parte do processo, você para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar junto com ela. E não pense que isso é conversa motivacional. Isso é realidade. A resiliência é o que permite que você se mantenha em movimento quando tudo ao redor pede para você parar. É o que transforma dor em poder e poder em progresso. Pessoas que não desenvolvem essa mentalidade vivem presas ao passado. Repetem ciclos, vivem à mercê das circunstâncias, mas quem escolhe a resiliência escreve sua própria história. Existe uma força silenciosa, invisível, mas absolutamente determinante que separa aqueles que apenas desejam dos que realmente conquistam. Essa força não está no físico, no dinheiro, nem nas circunstâncias externas. Ela nasce dentro da mente e se chama crença. Não qualquer crença, mas uma crença inabalável em si mesmo. Napoleon Hill dizia que essa é a fundação de todas as riquezas. E a verdade é que não importa o quão grandioso seja o seu sonho, ele jamais vai se tornar realidade se lá no fundo você não acredita ser digno ou capaz de alcançá-lo. Pense em quantos projetos você já não começou porque pensou que não era capaz. Quantas ideias ficaram na gaveta porque alguém, algum dia, plantou uma dúvida em você. E sem perceber, você passou a ouvir essa dúvida como se fosse a sua própria voz, como se fosse verdade. E ela virou uma muralha invisível entre você e tudo aquilo que você poderia ter vivido.
E acredite, não é só com você. Até as maiores mentes passaram por isso. Os irmãos Wright, por exemplo, dois mecânicos de bicicleta, sonhavam em fazer o ser humano voar. Isso no começo do século XX, quando ninguém sequer cogitava isso como uma possibilidade real. Eles não tinham diploma de engenharia, não tinham patrocínio, não tinham nada exceto uma convicção absoluta, e foi essa convicção que os fez resistir ao ridículo, às quedas, às críticas. Porque eles sabiam, antes mesmo do mundo acreditar que era possível. Essa é a força da crença. Ela desafia a lógica, ela rompe as estatísticas. Porque enquanto todos olham para o mundo externo, buscando validação, quem acredita de verdade cria o mundo interno, onde tudo já é possível. E é aí que começa a mágica. Quando você começa a agir como se já fosse capaz, mesmo sem resultados visíveis, algo muda. Sua postura muda, sua voz muda, suas decisões mudam e o mundo responde. E sim, isso tem comprovação científica. Estudos da Universidade de Oxford mostraram que pessoas com alto nível de autoconfiança são até 33% mais propensas a assumir riscos calculados, tomar decisões estratégicas e permanecer firmes diante da adversidade. Não porque são melhores, mas porque acreditam que vão encontrar um caminho, mesmo que ele ainda não esteja claro. E talvez o que te falte não é mais um curso, mais uma ferramenta, mais um contato. Talvez o que te falta é parar de duvidar de si, parar de se esconder atrás do "não estou pronto", "não é o momento certo" e "se der errado". Porque no fundo, tudo isso é só medo. E o medo sempre tenta disfarçar a dúvida. E a dúvida é o que mata seus sonhos antes mesmo de nascerem. A mente, como dizia Hill, é um canteiro, e tudo o que você planta ali floresce. Se você regar o medo, a dúvida, a insegurança, é isso que vai crescer. Mas se você plantar fé, coragem, decisão, mesmo sem ver os frutos de imediato em algum momento, eles surgem. Porque a mente responde ao que você insiste em alimentar. Então comece hoje a fazer algo diferente. Comece a falar com você de outra forma. Em vez de dizer "não consigo", diga "ainda estou aprendendo". Em vez de dizer "isso não é para mim", diga "eu estou me preparando para isso". E acima de tudo, haja como alguém que acredita. Porque quando você age com convicção, o mundo começa a te levar a sério. E as oportunidades aparecem. Lembre-se, ninguém vai acreditar em você até que você mesmo acredite. E quando você acredita com força, com verdade, com consistência, você se torna imparável. Não porque tudo vai dar certo de primeira, mas porque mesmo que tudo dê errado, você sabe que não vai parar. E isso é o que constrói grandes destinos. A crença em si mesmo. A convicção de que, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, você já é capaz e merece viver uma vida grandiosa. Esse é o ponto mais importante de tudo que falamos aqui.